E nós começamos o Liberdade de Opinião nesta quarta-feira, feriado nacional, dia de Tiradentes, indo direto ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia, hein? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Colombo. Também Tiradentes, grande figura, né, da nossa história. Que coragem, né, lutando muito pela nossa liberdade. Deveria ser mais valorizada essa luta de Tiradentes, né? Mas vamos lá, estou à sua disposição. Vamos em frente. Vamos falar sobre as vésperas da abertura da Cúpula do Clima. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez uma postagem em redes sociais ironizando índios que protestavam em Brasília contra a proposta que permite a mineração nas terras indígenas. Ricardo Salles publicou 3 fotos de indígenas com celulares nas mãos e escreveu: "Recebemos a visita da tribo do iPhone". Como é que você avalia a postagem em redes sociais do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente há tão pouco tempo da Cúpula do Clima? Sidney. Bom, primeiro sobre o nosso áudio aqui, começou a chover intensamente onde eu estou, aqui no Rio de Janeiro, então é possível que nós venhamos a ouvir nos próximos minutos e segundos aquela chuva, né, batendo no chão. Segundo, existem tribos, sabe, Colombo e senhoras e senhores, que não foram ainda, tribos indígenas, não foram ainda classificadas e não tiveram contato com os chamados homens brancos, né? Como historicamente se diz. São tribos que são da região amazônica e até se preserva esse isolamento. E eles vivem à sua maneira, justamente porque, por anos, né, suas culturas foram desenvolvidas de uma forma livre, vamos dizer assim. Existem pessoas que entendem que os indígenas deveriam continuar usando tangas, por exemplo, né? Alguns usam por questão cultural, por localização onde estão. Outros não usam mais porque vivem uma nova realidade e tem esse interrelacionamento. Existem tribos indígenas que vendem seus produtos no seu artesanato, como a gente historicamente já sabe que sim, mas vende até para empresas estrangeiras, para as organizações não governamentais, porque eles vivem em reservas indígenas que lhes pertencem, legalmente lhes pertencem, e eles têm as suas atividades. Alguns têm carro, né, para poder se deslocar na sua reserva. Outros têm telefone celular, como é o caso. Tem lugares que, quando tem energia elétrica, que você tem uma televisão, normalmente ela é coletiva, né, para todos, mas tem também televisão. Então, eles não deixam de ser indígenas num caso ou no outro, nesses exemplos que eu dei. Continuam sendo indígenas com ou sem aparelhos celulares. Uns talvez mais identificados com as nossas tecnologias, outros um pouco mais distantes, mas isso não me parece o mais relevante dessa matéria, né? É uma questão mais paroquial, cria polêmica e tudo mais. É uma ironia, eu acho, desnecessária por parte do ministro do Meio Ambiente, que tem inteligência, tem autoridade do cargo que ocupa, para ver as questões correlacionadas aos indígenas, aos povos indígenas, de maneira diferente. Mas, no entanto, eu vejo um outro problema, esse sim, ele é fundamental. Foi baixada uma instrução normativa conjunta do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, da direção do IBAMA, né? O ICMBio, isso em 12 de abril de 2021. Isso redundou num protesto esta semana de 400 servidores do IBAMA, que dizem o seguinte: as atividades de fiscalização, por conta dessas normas, né, fiscalização de infrações ambientais desenvolvidas pelo órgão, pelo IBAMA, estão paralisadas. Eles dizem que não têm condições de fazer o trabalho deles pela forma como agora se criou, por parte do Ministério, os impedimentos e obstáculos para o melhor trabalho de fiscalização. Isto sim é mais importante do que um indígena usar ou não um aparelho celular, ou se eles estão fazendo a manifestação dessa forma ou daquela outra. É uma questúncula, né, uma questão menor. Isto sim é fundamental. E no ano passado, os servidores do IBAMA, foram até mais, né? Foram cerca de 600, assinaram um documento numa carta aberta, e esse documento foi enviado para o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, como todos sabemos, pedindo medidas que deveriam ser tomadas naquela época para se frear o aumento do desmatamento da Amazônia. Então, isto é o importante. Se um indígena usa ou não um aparelho celular, não vai deixar de ser indígena, tá bom, uns usam, outros não usam. E aí? Sidney, o Caio Junqueira, nosso analista, apurou que houve uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e empresários, e durante essa reunião o presidente ouviu críticas dos empresários do setor produtivo à política ambiental do governo, especialmente a gestão do ministro Ricardo Salles. Esse encontro do presidente com empresários foi promovido pelo presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff. Há razões para que o setor produtivo esteja descontente
com a política ambiental do governo, Sidney? O país é muito grande, sabe, Colombo? E tem muitos segmentos completamente identificados com o que há de mais sustentável. São empresários sérios. O agronegócio brasileiro, em sua linha geral, é um negócio muito sério. É um trabalho muito árduo, feito por muitos anos, né? Com muitos esforços, com negociações com comunidades estrangeiras, com países, às vezes diretamente com empresas, de uma forma muito sofisticada. E esses que defendem o desenvolvimento sustentável, que se tenha uma política ambiental decente, correta, mundialmente, globalmente aceita, são os que mais se sentem penalizados, evidentemente. Por quê? Porque o consumidor do outro lado do mundo, ele começa a se perguntar, né? Esta carne que eu estou comendo, ela vem da onde, né? Como é que é tratado o meio ambiente no local onde o gado está, por exemplo, se alimentando? Aquela terra é uma terra produtiva e que respeita o meio ambiente? Ou aquele empresário é um empresário que invade terras alheias? Será que ali era uma área ambiental e eu estou, de repente, adquirindo, comendo e comprando aqui uma carne desta ordem? E assim vale para o café, isso vale para a soja, vale para todas as outras commodities, né? Todos os outros produtos que o Brasil é um país exportador de ponta de linha. E esses empresários sérios são os que mais, repito, se ressentem. No entanto, o governo tem sido, o governo federal e o ministro Ricardo Salles, muito tolerante em desmontar a fiscalização, como há pouco dizíamos aqui, nessa instrução normativa de 12 de abril de 2021, ou permitir que garimpeiros invadam terras indígenas, ou não fiscalizar o suficiente e os grileiros atuam livremente. É quase que você passasse a boiada, a expressão dele próprio, do ministro Salles. E isso cria um grande problema para estes empresários que você citou aí, que levaram ao presidente da República e ao governo as suas preocupações corretíssimas. Eles estão corretos nessa matéria, porque ao mesmo tempo que eles são cumpridores dos seus deveres e fazem tudo direitinho, eles não podem achar certo que existam uma série de parafusos que precisam ser apertados que não são. No entanto, aqueles que, estes sim, de alguma forma trabalham à margem da lei, basta o cumprimento da lei. Mas se a lei não é cumprida por razões outras, é terrível. Então, o ministro Ricardo Salles, se o presidente não tem avaliado com a sua política, ministro do Meio Ambiente, esteja mais prejudicando o governo e o Brasil, principalmente nesse interrelacionamento comercial e da imagem lá fora. Há pouco eu acompanhava uma entrevista sua com um grande empresário, né, representante de interrelacionamento do Brasil com os Estados Unidos, né? Ele dizendo a seriedade disso tudo, que é preciso ter equilíbrio, é preciso ter bom entendimento. Concordo com ele nessa matéria, mas pergunte a ele se isso tudo não atrapalha quando você tem uma minoria que de alguma forma permite essa história de liberar a boiada para fazer o que quiser. Isso é muito ruim para o Brasil e é uma chaga aberta, uma ferida aberta que precisa ser fechada. O Brasil não está com uma boa imagem no exterior e não é por conta de hoje ou de ontem, não. Por conta desse tipo de política reincidente e frouxa de desrespeito ao meio ambiente que precisamos tanto estar atentos. Não só porque somos brasileiros e o meio ambiente ele é uma responsabilidade nossa, como faz parte da preocupação de todo o planeta. Sidney, o presidente da Câmara, Arthur Lira, nos deu uma entrevista exclusiva, falou com o jornal da CNN e, entre outras coisas, tratou do orçamento de 2021 e sobre CPI da Covid. Vamos acompanhar. Um orçamento neste momento de pandemia, quando nós já temos aí mais de 6 meses de atraso de votação de orçamento por outros motivos que não foram os motivos normais e legais da apreciação no Congresso Nacional, é injustificável. Nós temos que tratar do repasse para os estados, para os municípios, e eu entendo que não é hora de estar apontando o dedo. Não defendo e continuo não defendendo o momento de criação e de instalação de CPI. Isso é nuvem de fumaça para palanque eleitoral, de um lado ou de outro. Então temos dois temas importantes aí. Questionar o orçamento em época de pandemia é injusto e a CPI não deveria ter sido instalada agora. Agora é hora de união e não de apontar culpados na avaliação do presidente Lira. Bem, mas é hora de união, ele tem toda a razão e não é de agora. E há quanto tempo a gente fala aqui, né, da importância dos poderes e das autoridades que têm, de fato, influência se entenderem? Há muito tempo falamos isso, né? Pelo menos há uns 8 meses. Mas união não significa que você retire as críticas ou retire investigações ou se faça democraticamente trabalho sério. Ele está dizendo que vai virar palanque eleitoral, basta ele conversar com os seus pares. Por enquanto, nós estamos aí no limiar da abertura de uma CPI no Senado, né? E ele tem
ter mais influência, para ser presidente da Câmara, com os deputados. Mas ele conversa com todo mundo. Então, eu ainda acredito que os senhores parlamentares possam fazer tanto a CPI do Senado com alta seriedade, que seja um índice de palanque muito pequeno, ainda que seja uma casa política e tenha motivações políticas, mas é isso, o Congresso é para discutir mesmo, é para ser o ponto de reverberação, né, das ansiedades. E essa história, olha, não pode fazer CPI porque não é hora, não vamos analisar também, criticar aqui o orçamento também porque não é hora. É hora o quê? Só de assinar embaixo que ele, Lira, acha que está o correto? Ou qualquer outro poderoso de plantão nessa matéria? Penso que não. Acho que dá para se fazer com seriedade. A democracia brasileira, ela está avançando e nós podemos discutir, sim, para até reorientar o rumo. Eu vi aqui a estatística, Colombo. Olha, nós vamos chegar hoje a 380 mil mortos no Brasil. Graças a Deus, nós já temos um número de casos recuperados de 12.561.689 pessoas, graças ao esforço delas próprias, claro, em tentar se curarem, né, e fazer tudo direitinho, e dos médicos e profissionais de saúde que estão na linha de frente, trabalhando de forma ativa. Mais 380 mil mortos, era para ter mais de uma CPI, inclusive, e mais de uma responsabilização. Isso não atrapalha em nada o equilíbrio democrático das nossas instituições. Aliás, nós ouvimos o presidente da Câmara criticando a instalação da CPI e ouvimos também o provável presidente da CPI. Deve começar a ser instalada na terça-feira da semana que vem, o senador Omar Aziz, do Amazonas. Ele nos disse que a ideia da comissão não é se vingar de ninguém, mas fazer justiça para as vítimas da Covid-19. Essas pelo menos 380 mil, mas que na terça-feira, início da CPI, provavelmente já serão 400 mil ou algo em torno disso. Já o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que nós também ouvimos aqui na CNN, disse que a omissão no Brasil não é questionada por órgãos de controle. Enquanto Lira entende que não é o momento de abrir a CPI, senadores, como o provável presidente, falam em fazer justiça, discutem eventual omissão do governo. A CPI conseguirá fazer justiça sem promover vingança? É isso que a CPI tem de buscar, Sidney? Colombo, tá certo ele quando diz que ela não deve ser um objeto de vingança, um instrumento de vingança, né? De acordo. Mas também não acho que ela tenha essa obrigação necessariamente de fazer justiça com os mortos. Ela fará justiça naturalmente se ela verificar o seguinte: processos e procedimentos, tomada de decisões, ordens e ações já tomadas e outras poderiam sê-lo, tomadas também não foram. Se fizer isto, aí sim, a CPI terá contribuído e muito. Exemplo, se você tem uma documentação alertando uma autoridade de que algo deva ser feito com antecedência, porque depois pode acontecer algo trágico, essa autoridade rasga o documento, ou bota na gaveta, ou pouco liga, ou não dá resposta, ou lê, olha, desdenha, ou sequer dá atenção, e depois acontece aquela tragédia já pré-anunciada, essa autoridade vai ter que responder. Bastará você, com documentações, provas, com testemunhos, com recapitulação de processos e ações administrativas, se verificar a responsabilidade dessa autoridade ou das demais. Então, Colombo, não acho que ele deva se preocupar, nem a CPI, em fazer justiça e tal. Ela fará justiça, naturalmente, se fizer o seu bom trabalho, com serenidade, com provas, com equilíbrio, ouvindo a todos, ouvindo de forma transparente e informando que nem nós, jornalistas, que muitas vezes saímos por aí apurando informações, não é nem investigando, né, apurando para divulgarmos tudo o que acontece de todos os lados, na linha um pouco de doa quem doer, né? A gente faz isso, nem sempre somos reconhecidos assim, mas nós narramos aqui, noticiamos fatos dos mais diversos, controversos. Às vezes colocamos até pensamentos e pessoas expostas, né, diferentes para discutir um determinado tema. A gente faz isso o tempo todo, não só aqui a CNN, mas a imprensa geral brasileira, a imprensa responsável brasileira. Então, não penso que deva ser para fazer justiça. Se fizer isso que eu disse, será um grande passo, uma enorme contribuição para o Brasil. Por isso que eu tenho dito, o meio é a mensagem. Não precisa nem ser o relatório final ser sensacional, não. Mas se expor tudo o que aconteceu para mostrar, para mostrar para a gente, né, para o cidadão, a gente olha e fala assim, puxa vida, isso é um erro grave, né? Poderia ter sido feito isso em tempo certo e não foi feito, já terá dado uma grande contribuição. De 24 estados brasileiros estão esperando uma resposta do governo americano para uma carta que eles enviaram
ao embaixador para que a Colombo, eu não estou te ouvindo agora. Eu vou pedir que retome aqui o áudio, Colombo, para a gente poder voltar a conversar. Peço a tua equipe fazer isso. Então, nós vamos acertar o áudio do Sidney Rezende, porque sem me ouvir, obviamente, ele não tem como me responder. O Sidney Rezende, como eu expliquei, assim como vários outros funcionários da CNN, está em casa, sendo preservado. Estamos vivendo um momento ainda de alto contágio pelo coronavírus em todo o país e por uma questão de zelo com os funcionários, a CNN colocou vários deles em home office. É o caso do Sidney Rezende, que já tomou a primeira dose da vacina na sexta-feira, mas falta a segunda. Aí quando ele tomar a segunda, a gente vai tirar o Sidney de casa e trazê-lo aqui para São Paulo, inclusive, para ele vir pagar o café que ele está me devendo desde antes da pandemia. Falou, não, agora eu não posso ir aí, tá tudo, tenho medo de ficar doente. Poxa, na realidade, eu vou sim, achando que você me ofereceu o café. Ah, tá bom. Bom, vamos lá então, Sidney. Áudio restabelecido. Governadores de 24 estados brasileiros aguardam então essa resposta do governo dos Estados Unidos para a carta que enviaram ao embaixador endereçada ao presidente Biden. Os estados querem maior aproximação com a Casa Branca na área ambiental. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a carta que os governadores mandaram ao presidente dos Estados Unidos, o conteúdo e o fato de eles terem atravessado a presidência da República, porque geralmente quem faz esse tipo de diálogo, né, entre presidente e presidente é o presidente, né? O Colombo, não gosto muito disso não, tá? Sabe? Eu acho que, de fato, houve uma bypassada aí. Eu entendo que os governadores gostariam de ter um entendimento mais direto com o presidente, com o governo, com os ministros, mais consequentes, né? O que ocorre também é que já existiam, antes do governo Bolsonaro, historicamente, uma série de acordos e contratos bilaterais de estados com outros países. Vou dar o exemplo do estado do Amazonas. Tinha um contrato, né, com o governo da Alemanha e aqueles recursos eram muito importantes. Pará também, recursos muito importantes para ajudar no combate e fiscalização, desmatamento, para levar alternativa produtiva também para os brasileiros que viviam ali em situação precária. E esse corte foi um corte que trouxe um baque muito grande para esses governos estaduais. Por que eu estou dizendo que eu não gosto? Porque eu entendo que o presidente não seja fácil ao lidar com os governadores. Ele fez uma reunião, o presidente, nós noticiamos, inclusive, a época em que alguns governadores não foram chamados porque não gostavam, porque ele não quis, ou porque entendia que esses governadores eram contrários ao seu pensamento. Muito ruim isso, né? Porque é preciso ter um relacionamento republicano. Mas, desta vez, os governadores foram diretamente ao presidente dos Estados Unidos e eu acho que enfraquece as nossas instituições. Eu acho que temos que resolver os nossos problemas mais internos. Eu não acho sensacional também não, quando parlamentares ficam buscando, por exemplo, no STF, alguma resposta que poderiam resolver intramuros do próprio Congresso. Isso não é bom, embora o Supremo responda quando provocado. E no caso agora é possível que Joe Biden responda algo para os governadores. Não assinaram esse documento Carlos Moisés, do PSL de Santa Catarina, Coronel Marcos Rocha, do PSL de Rondônia e Antônio Denário, sem partido, de Roraima, né? Mas 24 dos 27 é um número muito grande. Repito, o ideal é que se tivesse discutido isso internamente no Brasil e não se fizesse esse tipo de contato direto neste preciso momento, né? É uma forma de desautorizar o presidente da República, por mais errado que ele possa vir a ser, por mais discordâncias que possam existir entre os senhores governadores e o presidente do nosso país. Bom, vamos em frente então, Sidney, porque o Ministério da Saúde iniciou tratativas para comprar um novo lote com mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. A negociação entre integrantes do governo e da farmacêutica começou há cerca de 20 dias. Pelo menos 3 reuniões já foram feitas para discutir o assunto, de acordo com a apuração aqui da CNN. A ideia do governo é que essa nova carga chegue ao Brasil no último trimestre, entre outubro e dezembro. Essa entrega ocorreria depois que o lote de 100 milhões de doses acertado for enviado. A avaliação de ministros envolvidos nas conversas é que o dinheiro para bancar essa compra teria de vir de gastos extraordinários, fora, portanto, do teto de gastos. O governo brasileiro acerta ao procurar mais vacinas com a Pfizer e tende a arrumar dinheiro, seja lá onde for, para comprar essas vacinas, Sidney?
Ô, Colombo, no ano que vem, na campanha eleitoral, vai ser mostrada para a população uma série de propagandas, de afirmações, de informações que o governo brasileiro poderia ter adquirido vacinas no ano passado e, com isso, se antecipar pelo menos em 3 a 4 meses o início da vacinação, que infelizmente isso aconteceu este ano. E o governo não tem como dizer que fez tudo certo o ano passado, porque os dados objetivos é que as vacinas não chegaram e hoje se sabe, isso vai aparecer na CPI também, que ocorreram ali erros, tanto políticos como administrativos. No entanto, agora, você querer condenar o governo também por buscar vacinas, não cabe. Agora, tem gente que levanta um aspecto interessante também, mas isso a gente vai saber só mais adiante. Mas as vacinas, essas novas compras, elas vão ser vacinadas, elas vão ser usadas, a população vai ser vacinada e elas vão ser usadas no ano que vem, que é um ano eleitoral. Olha, gente, a eleição no Brasil, ela é acompanhada pelos tribunais regionais eleitorais, supervisionados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Se houver uso eleitoral dessa matéria, eu tenho certeza que haverá possibilidade de se coibir. Agora, adquirir vacinas nesse momento é muito importante. Lamentavelmente, elas não serem entregues prontamente, embora 1 milhão de doses da Pfizer deverão chegar agora, ainda este ano. Então, nós estamos nessa luta de prazo, né? Cada dia que passa, perdemos mais vidas. Quanto mais rápido a vacina chegar, melhor para iniciar um processo de imunização. Não é o único. Por isso, gente, o uso da máscara, álcool em gel, evitar aglomeração, não participar de festas abusivas sem máscara, não ter comportamentos desta ordem nesse momento, todos estaremos fazendo a nossa parte enquanto não chegam aí as vacinas para imunizar todo mundo. Não acho condenável o governo comprar, não. Eu só estou vendo que é muita informação de compra e depois o risco de se ficar encalhado essas vacinas mais adiante. Como já está se falando numa outra dose no ano que vem, não está batido o martelo, mas uma outra dose, pode ser que tenha-se também este planejamento. Como é que vai dizer isso o ministro Marcelo Queiroga da Saúde? Vamos aguardar. Sidney, bom dia, hein? Bom feriado. Nós voltamos a conversar amanhã. Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.